Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quarta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E nós chegamos na véspera de Natal. Nós vamos entender na mensagem de hoje que o céu escolheu a simplicidade para poder revelar a salvação. E Jesus, ele nasceu não em meio a palácios, aos reis, às glórias, à riqueza desse mundo, mas ele veio num lugar simples, junto com os animais, demonstrando quem Deus é, o coração de Deus, que é um coração simples. E aqui nós vamos entender que tipo de coração que é necessário também para servir ao Senhor. E aqui a gente vai estar refletindo sobre a vida de José e Maria, juntamente nessa reflexão a respeito do Natal. Eu queria convidá-los para o Evangelho de Mateus, seu capítulo 1, versículos 18 a 25, que eu passo a ler. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. 700 anos após a profecia de Isaías, nós estamos aqui com Maria, acreditando no impossível mesmo, sem ter todo o contexto diante dela, e José sendo obediente mesmo em circunstâncias que não estavam completamente claras para ele. E a gente vai entender aqui nessa mensagem, na própria vida de José e de Maria, que a fé não diz respeito a ter o entendimento de todo o contexto, de todas as variáveis. A gente tenta ter o controle de todas as variáveis, mas aqui nós temos claramente no nascimento de Jesus Cristo que José e Maria não tinham controle de todas as variáveis, mas simplesmente eles confiaram e obedeceram. E essa é uma grande mensagem, um grande aprendizado para nós. Nós vamos entender que pelo fato deles terem sido obedientes, o milagre ele é precedido pela obediência. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós obedecemos ao Senhor, certamente nós veremos milagres. E nas vidas de José e de Maria estava bem claro que aqueles corações são os corações que agradam a Deus. E a partir do momento que eles disseram: eis-me aqui, Senhor, e Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, estou à sua disposição, faça em mim segundo a sua palavra. Deus vai usar esses corações para poder fazer a sua obra aqui nesse mundo. E Jesus, ele nasce não na fortitude da humanidade, mas ele nasce naquele momento de sensibilidade, de dificuldades, de limitações humanas. É naquele contexto que Jesus vem para poder pisar nesse mundo com a sola dos seus pés. E ele certamente não tem medo das limitações que nós temos, das limitações que esse mundo tem. Jesus ele vem nesse contexto para nós. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Você tem confiado ao Senhor os seus caminhos? Você tem confiado que Ele está no controle de todas as coisas? Nosso Deus está aqui. É difícil a gente conseguir dar uma descrição de Deus, mas o coração de Deus está claro para nós. Um coração simples, um coração que na simplicidade revela a salvação e que Ele está ávido, Ele está aberto a receber corações como de José e de Maria.
que se colocam à disposição, que são obedientes, que confiam no Senhor para poder fazer as vontades dele aqui nesse mundo. E o que essa mensagem fala ao seu coração? Ela diz ao meu irmão, minha irmã, que nós não sabemos de nada, nós não temos todo o contexto, mas crer no Senhor, nessa mensagem maravilhosa. E ontem nós refletimos sobre 700 anos onde Jesus Cristo foi profetizar, e 700 anos depois nós estamos aqui com essa palavra. Jesus sabe de todos os detalhes da minha e da sua vida. Ele tem um passado, ele tem um presente, ele tem um futuro diante dele, diante das suas mãos. Muito antes da nossa concepção, ele já sabia todas as coisas a nosso respeito. E mesmo assim ele nos dá um livre-arbítrio. Ele permite que nós possamos dizer sim para ele, para podermos ser obedientes e crermos que ele tem o melhor para a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, a mensagem de Natal para nós, que nós devemos confiar todos os nossos caminhos ao Senhor, que ele sabe de todas as coisas. Deus mandou seu Filho a esse mundo para poder nos salvar, para poder nos libertar. E foi Jesus Cristo que caminhou no Calvário. Foi ele que subiu na cruz. Foi ele que assumiu sobre si todas as nossas faltas. Foi ele que nos libertou de todas as amarras que nos prendiam ao maligno, a esse mundo. E foi ele que ressuscitou. Nós temos a oportunidade também de ressuscitar juntamente com ele, fazendo a diferença aqui nesse mundo, fazendo a diferença na vida das pessoas. Basta que nós sejamos como José e Maria, que nós possamos dizer sim ao Senhor nessa manhã, e que nós possamos celebrar nessa noite junto com a nossa família, não o Papai Noel, não os presentes, não a ceia, não aquele momento ali com os amigos, mas celebrar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o maior acontecimento da história, o maior milagre da história, aquele que veio, enviado por Deus para poder nos salvar. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos confiar os nossos caminhos ao Senhor. Se essa mensagem ela fala ao seu coração, que nós possamos agradecer ao Senhor por todo esse aprendizado. É uma grande aula. Se nós pegássemos somente os vídeos de ontem e de hoje, nós teríamos ali uma grande aula de quem é o nosso Deus e o que Ele quer de nós. Então que nós possamos orar agradecendo a Ele por tudo que Ele tem nos dado, principalmente pela vinda do seu Filho Jesus Cristo, para poder nos libertar, para poder nos salvar. Senhor Deus, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Agradecer, Pai, por essas inspirações, por esse canal, pela minha vida, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que aqui estão. Senhor Deus, eu quero te agradecer muito pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso libertador, o nosso salvador. Nós queremos, Pai, ter um coração como de José e de Maria, corações que confiam em Ti, que obedecem mesmo não tendo todas as razões naquele momento, nem tudo estando claro, mas eles confiam em Ti. Nós queremos ter um coração como esse. Nós queremos, Pai, celebrar nessa noite, Senhor Jesus, a verdadeira mensagem do Natal, que é a vinda do Seu Filho, a vinda do Salvador, o nosso amado Jesus Cristo, que veio para nos libertar, veio para assumir o nosso papel naquele tribunal, Senhor Jesus. É Ele que vem para poder pavimentar essa ponte, esse caminho que nos leva de uma vida nas trevas para uma vida diante do Seu governo, Senhor Jesus. Nós pedimos para que o Senhor governe os nossos corações. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor nos aceite, Pai, mesmo nessas imperfeições. Que nós sabemos, Pai, que o Senhor é sensível, Pai, e não tem medo das nossas limitações, mas o Senhor nos recebe de braços abertos, Pai. Te agradeço por tudo isso, Senhor Jesus. Te agradeço de todo o coração, em Seu nome. Meu irmão, minha irmã, queria agradecer muito a sua presença aqui no canal. Queria desejar a você um feliz e abençoado Natal. Que Jesus possa continuar abençoando muito a sua vida. Que Ele possa guiar os seus passos, que Ele possa direcionar, que Ele possa mostrar para você o que Ele tem de propósito para a sua vida. Que você possa celebrar a verdadeira razão do Natal, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa se confraternizar e falar do Senhor com todo o seu coração nessa ceia de Natal. Que você tenha um dia abençoado,
curta bastante com a sua família e que a verdadeira essência do Natal esteja diante de todos nós nessa noite, que a gente possa orar e agradecer e celebrar pela vinda desse menino maravilhoso que é o menino Jesus, o nosso Salvador, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Queria desejar para você um fim de semana também abençoado, um fim de semana estendido, e se Deus quiser a gente se vê nos novos vídeos que antecedem o fechamento do ano, e vai ser uma honra para mim te encontrar lá. Um grande abraço para você, Deus te abençoe. Até mais, Feliz Natal.